Você quer ficar rico? A pergunta que eu tô te fazendo é muito simples. Se você respondeu sim para essa afirmação, esse vídeo é para você. Agora, se você não está preocupado com as suas finanças ou quer viver sempre na mesma, pode pular esse vídeo e partir para outro. O que eu quero falar com você aqui hoje é sobre as regras de ouro baseado em um livro que é fantástico, O Homem Mais Rico da Babilônia. As regras de ouro para você ter prosperidade na sua vida. Vou compartilhar alguma delas e certamente, se você aplicar estes princípios, você vai sair daqui pelo menos 1% melhor. Vem comigo. Eu sou o Fernando Ferreira e nesse canal a gente fala muito sobre finanças. Finanças de uma forma prática, descomplicada e melhor, com segurança jurídica. Portanto, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e se você gostar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, tá bom? Mas a primeira regra básica que todos nós precisamos sempre ter em mente para a construção de patrimônio, construção de riqueza, construção de fortuna, e eu já falei a diferença em um outro vídeo, se você explorar aqui você vai achar, é que em tempos de crise ou em tempos de fartura, você precisa seguir o que eu vou te falar aqui agora. A primeira delas, sem dúvida, é você guardar parte do que você ganha. Muita gente me pergunta, poxa, qual regra de bolso que eu tenho? 50, 30, 20? 50, 40, 10? Ou seja, o que se aplica ao seu caso pode não se aplicar a outro. Mas se a gente colocar um mínimo, guarda 10% do que você tem, do que você produz de riqueza. Porque imagina comigo, se eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 3 chicletes na minha mão. Se eu comer os 3 agora, eu fico sem um chiclete para mais tarde. Talvez em um momento importante. Momento que quem gosta de chiclete ainda está meio ansioso, alguma coisa assim. Antes de uma reunião e etc. Não importa. O princípio é, se você consumir tudo que você produz agora e não deixar nada para depois, a tendência é que você nunca vai ter nada. Ou seja, você vai ser escravo do seu trabalho, você vai ser escravo do dinheiro. Porque você precisa constantemente fazer e não ter um minuto sequer de paz. Então, quando a gente fala para você guardar uma parte do que você produz, é critério básico e universal. Se você tem 10 partes, guarde uma delas. Se você ganha R$1.000, guarde R$100. Conte que você ganha 90. Até porque existem impostos, existem depreciação, existe uma série de fatores na economia que faz, propriamente por si só, o dinheiro perder o seu valor. Então, se você não fizer uma lição de casa e se proteger nesse sentido, talvez o seu futuro esteja comprometido. E para a gente não dizer que não falamos aqui das flores, é fato que no Brasil falta educação financeira. Então, você precisa mudar o rumo disso. Você vai ser a diferença e adotar um modelo norte-americano e um modelo europeu de controle de gastos. Ou seja, essa galera que vive no outro lado do mundo, eles controlam aquilo que eles gastam e como eles gastam. Ah, só pode ser mentira. Eu te convido a analisar de forma histórica a evolução do cenário inflacionário lá na Europa. É um cenário estabilizado. Isso por quê? Porque eles têm regras para o seu próprio consumo. Não é um consumo desenfreado aqui no Brasil, que as pessoas compram, armazenam, pensando que o mundo vai acabar. Para com isso, isso se chama escassez. Você precisa estar do outro lado da moeda e passar a controlar mais os seus gastos. Se você está gostando e quer a próxima dica, já deixa o seu like aqui e se inscreve, porque isso não é nem um décimo que a gente vai ter nesse canal. A próxima regra parece que é papo de gente antiga, ou sei lá, será que faz sentido? Dá mais essa geração mais nova que vem por aí, que é tenha a sua casa própria. Existe uma história que eu conto bastante se vale a pena alugar ou vale a pena comprar. Por óbvio que é um cenário que precisamos fazer contas, precisamos analisar na ponta da caneta, mas se você me perguntar para longo prazo, todas as pessoas, elas gostam de ter, de certa forma, uma estabilidade que pode te proporcionar voos maiores.
Ou seja, de fato, você ter um imóvel, se você quer constituir uma família, você quer crescer, você quer ter mais essa liberdade, você ter o seu imóvel te deixa nesse terreno. E outra, o ser humano ele é movido a conquistas. Então, de fato, quando você compra o seu imóvel, você está conquistando algo muito grande, que talvez é a primeira geração que está realizando isso. Talvez a segunda, a terceira, exceto se a sua família já for dona de grandes terras ou tiver muitos imóveis. Mas ter aquele pequeno sabor de conquista, saber que você pode conquistar algo maior do que você, isso move você para frente. Isso te deixa confortável para dar aquele passo. Será que eu piso aqui? Seguramente. Pise, porque Deus vai te dar o chão. Ou seja, quando você possui este imóvel, lembre-se que é um patrimônio. Patrimônio, um ativo imobilizado. Quando as empresas investem em imóveis, por exemplo, elas têm ali um ativo imobilizado. De certa forma, tem menos liquidez. Eu posso falar em outros vídeos aqui de avaliação de imóveis, precificação de imóveis, mas quando a gente faz algo chamado laudo de avaliação, existe valor de mercado, existe valor de venda forçada, mas certamente é algo seguro, porque imóveis vão existir cada vez menos. Então, quanto mais a gente tem escassez de determinado bem, mais esse bem valoriza. Vamos ser sinceros? Todo mundo aqui sabe, eu espero, que o ouro é uma forma de proteger a sua carteira. Porque o que o ouro vale aqui no país, ele vale lá na Suíça. O que ele vale na Suíça, ele vale nos Estados Unidos. Isso vem de há muito tempo atrás. Ou seja, você protege o seu patrimônio, protege a sua família e consegue ter este passo, de certa forma, que vai te gerar maior estabilidade no futuro. Você vai conseguir criar sua base, criar suas coisas. E detalhe, né? Você vai conseguir fazer tudo do seu jeito. Então, faz muito sentido sim. E essas regras são princípios que não sou eu quem estou trazendo, vem desde a época lá da Babilônia. Outro princípio muito interessante é: faça o dinheiro trabalhar para você. Lembra o primeiro princípio que a gente comentou dos 10%? Fato é que se você começar a aplicar este recurso, ele vai gerar algo chamado rendimento, ou seja, juros bancários, juros de onde este dinheiro estiver alocado, né, se for um banco, ok? Vai te gerar o rendimento, que são os juros sobre aquele capital. Então, você tem ali um aporte de capital, vamos supor, de 10 mil reais. Se esses 10 mil reais te gerar no seu investimento, seja ele bancário ou qualquer outro, investir em uma startup, em empresa, em ações, enfim, te gerar 1% ao mês, livre, nós teríamos um cenário de 100 reais, certo? Então, tudo depende de onde você vai fazer a alocação. Mas você concorda que você não trabalhou para ter esses 100 reais? Você trabalhou para ter os 10 mil. Os 100 reais é fruto do dinheiro trabalhando para você. Então, um princípio muito importante, que ele é colateral ao primeiro princípio que a gente falou. E se você me perguntar quando o dinheiro vai começar a trabalhar para você, a resposta deve ser clara. Quanto antes você começar a investir o seu capital, a poupar, mais rápido o dinheiro, com mais força e mais volume vai trabalhar para você. Afinal, aí é o jogo dos juros compostos. Então faz total sentido. Você quer aqui uma regra básica e que vai funcionar para a gente finalizar esse vídeo? E eu diria que é uma das regras mais importantes: invista em você mesmo. Quando eu falo isso, eu falo com total segurança de quem construiu tudo do zero, do absoluto zero. E se você me perguntar quais foram os passos que me trouxeram até aqui, foram passos relacionados ao investimento em mim mesmo. Ou seja, horas que eu dedico ao estudo, horas que eu dedico ao trabalho, horas que eu dedico ao lazer, à minha família, aos meus amigos. Investir em você mesmo é sinônimo de você se respeitar. É sinônimo de entender que todos os outros princípios de nada valeriam se você não for o seu maior ativo. Por quê? Tudo que será gerado vai vir a partir de você.
Então, se você quer, nesse vídeo, ter a minha resposta mais ampla de qual eu considero mais importante, invista em você. E às vezes você está negligenciando algo que é o seu tempo. O seu tempo é o recurso mais valioso. O tempo que você perde nas ligações com o banco quando você deve, o tempo que você passa querendo negociar direto com o gerente da sua conta, o tempo que você gasta pagando juros ano após ano para os bancos, uma completa ignorância, sabendo às vezes que existe um caminho, ou às vezes você nem sabe que esse caminho existe, que é o superendividamento. Tanto se você quer fazer uma avaliação do seu caso de forma gratuita, para a gente olhar para dentro do seu negócio, olhar para dentro da sua vida financeira e falar, este é o caminho, conseguimos te ajudar, clique aqui na descrição desse vídeo que vai ser um prazer fazer com que todos esses outros princípios valham a pena para você. E tem uma coisa? Eu quero te ver no próximo vídeo. Afinal, faz sentido, né? Você assistir esses dois que estão aqui na sua tela. Nos vemos até mais.